Já tá no ar? Eu vou na mente do meu coração buscar a harmonização, fechar os meus olhos e conversar com Deus. É hora do passe, vou me concentrar, pedir a Deus para aceitar a minha lágrima e daquele que precisa. Na mente, no meu coração, buscar a harmonização, Fechar os olhos e conversar com Deus. É hora do passe, vou me concentrar. pedir a Deus para aceitar a minha lágrima. E daquele que precisar. Amigos do Farol, deixa eu desligar aqui. Amigos do Farol, nosso muito boa tarde a todos. Muitíssimo obrigado pela companhia. Cá estamos nós, sábado 12 de setembro de 2020. Com muita alegria, todos nós juntos. Imaginemo-nos no Salão do Farol, aguardando os passes que receberemos e transformemos esta nossa expectativa para o local onde estamos. A gente pensa no Farol e pensa onde está. Seremos visitados pela espiritualidade, os nossos queridos amigos. Eu já mencionei os nomes de alguns na minha prece prévia para que possamos conversar e pedindo que esses nossos irmãos visitem a cada um de nós. Paz nos lares, entre os corações, entre as crianças, os adultos, homens, mulheres, muita paz. Nós estamos em 12 de setembro, já faz 19 anos das Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos. O tempo está passando muito rápido. E esse mês também se comemora não, a palavra não é essa. Como é que é? Eu não sei agora. É um mês que se dedica ao Setembro Amarelo, né? Que é a atenção às prevenções, a prevenção ao suicídio. Mais pra frente a gente fala um pouco disso, né? Nós aqui estamos para recebermos o nosso passe, certo? Então é uma preparação. E a gente sempre vai lembrar que as nossas preparações são necessárias em todas as casas espíritas, como em todos os locais onde se reúne com propósitos elevados. É sempre necessário algumas ideias que a gente possa trazer à tona, principalmente o passe, que a gente vai fazer uma espécie de captação e sintonia com a espiritualidade. Então é bom que a gente saia um pouco do lugar comum, se prepare e eleve o pensamento para que a gente possa receber de forma mais contundente e facilitar a comunhão com a espiritualidade, que nós acreditamos profundamente ser concreta e real. Então nós aqui estamos como se fôssemos, vamos dizer assim, um repórter, sem pretensão a tal, passando informação. Nós não temos cabedal suficiente para termos estruturado em nós as vivências que se fazem necessárias mesmo. A gente ainda está aprendendo.
Então a gente vai passar informações oriundas da doutrina dos espíritos, oriundas do evangelho, oriundas das mensagens do Chico Xavier, entre outras, Divaldo, né? E Ivone, do Amaral Pereira. E a gente, ao trazer essas informações, né? Para a gente refletir, para a gente pensar nesse assunto, né? Geralmente a gente, quando vai ao centro, em muitos lugares é assim, existe um comportamento mais dosado. A pessoa, em muitos lugares a pessoa vai, fala baixinho, tem assim uma educação, um jeito de falar, né? Porque geralmente a pessoa ali, ela dá o melhor de si, né? Em cada local a gente tem que se comportar de um jeito, né? São os modos. Uma coisa é você estar num estádio de futebol, num baile, numa festa. Outra coisa é estar na igreja, estar no centro, estar em algum local. A pessoa como que se restringe na sua manifestação. Aliás, até se diz lá, né? Reconcilia-te com o teu adversário antes da sua oferta. Então a oferta, no caso, é o que a gente vai receber. Então a gente tem que estar em paz, estar sereno. Só que não comporta, embora reconciliar, não vale ter ou usar, digamos assim, falsa gentileza, coisa melíflua, melosa. Isso não vem ao caso. E nada de meus irmãozinhos, minhas queridas irmãzinhas. Sabe essas coisas assim meio avessa, que não dá, que não é legal? E a gente pode falar isso com muita alegria, porque graças a Deus lá no Farol a gente tem um ambiente descontraído. Lá a gente vê, todo mundo conversa, brinca, dá risada, toma café, come bolo, vai, tá uma maravilha. Não tem esse negócio de ficar tudo gutural, tudo não sei o quê, como se estivéssemos tratando com espíritos sisudos, que gostam de uma polidez assim excessiva. Os espíritos são alegres, são brincalhões, entendeu? Entendemos? Então é isso que importa para nós, a gente ter esse clima descontraído. Nada de muita coisa, né? Ux, meu Deus do céu. Uma das bases da nossa doutrina é a crença em Deus. O Espiritismo é uma filosofia, né? Originalmente uma filosofia. Filosofia é aquilo que se pensa, é aquilo que se cogita, é aquilo que se tem uma dedução a respeito das coisas. Ela não é diretamente comprovada, como é a química, a física, né? Ela não é uma ciência, é uma filosofia. Só que a filosofia espírita que surgiu, que foi descoberta, que apareceu, que sempre existiu no mundo, ela tem consequências comportamentais, efeitos comportamentais, vão incidir sobre cada um de nós. Daí acabou-se tendo uma conexão com o aspecto religioso. Mas a doutrina tem que fugir de qualquer coisa que seja religiosidade dogmática, como as que existem via de regra por aí. Nós podemos discordar de certas coisas, nós podemos pesquisar, nós podemos ir avante, não tem dogma, não tem princípios pré-estabelecidos, não pode ter, porque é uma coisa da natureza. O estudo dos espíritos, das questões relacionadas ao mundo espiritual. E a gente vê que existem muitas pessoas que descreem, existem muitos ateus. Esses ateus, tem hora que dá até assim uma certa compaixão, desculpa a pretensão, né, gente? Puxa vida, mas a gente tem que falar, porque como que uma pessoa, às vezes filósofos aí que estão ganhando muito dinheiro, dando palestras por aí, se dizem ateus, mas eles se baseiam no ateísmo em cima das religiões. Então quer dizer, as religiões são coisas nossas, coisas dos homens. A gente tem dogma, tem porção de impressão, porção de coisa distorcida. Muitas coisas já foram cometidas em nome da religião, que atrasou muito a humanidade. Já teve muitos problemas com guerras por causa da religião. Já teve guerra santa. Como é que uma guerra é santa? Quem que deu esse nome? Guerra santa? Da onde é isso? Tudo por questões religiosas. E aí estes nossos conhecidos amigos aí se dizem ateus porque não acreditam nas religiões. Mas não é. Esqueçamos as religiões. A doutrina dos espíritos não fala causa primária de todas as coisas. Tem muito que pesquisar. Seria muito importante, muito interessante que Deus fosse assunto de ciência. É inadmissível, supomos, e podemos estar errados, né? Que cheguemos a um ponto da nossa cogitação psíquica e achemos que o universo se autofez. Que ele se projetou a si próprio e foi se fazendo, se estruturando e surgiu o que surgiu.
tem que ter uma inteligência por trás, necessariamente. Não obstante nós não sabermos como é a essência dessa inteligência. Mas nós aqui, nós sabemos, principalmente nós sabemos, acreditamos, e é uma das coisas que nós mais temos que pesquisar, a sobrevivência da alma. Então existem espíritos. E espírito existe desde quando Deus começou a criar. E Deus começou a criar desde sempre. É inabordável a nossa mente, desde toda a eternidade. Então princípios conscienciais começaram a existir lá trilhões de anos e séculos e milênios atrás. E somos espíritos que se transformam em co-criadores, co-participaram da formação da Terra, de outros planetas, de outras galáxias e assim por diante. Então a gente acredita nos espíritos, conforme dizemos, sempre se diz, né? E isso não diminui Deus, ao contrário, né? Repetindo, ao contrário, o dignifica, se é que podemos usar essa palavra para Deus. O enaltece ainda mais, porque ele concede à sua criatura a posição de co-criador. E é isso que a doutrina dos espíritos prega. Existe sim a fonte originária e existem os espíritos. E nós que estudamos, a gente tem que estudar espiritismo. O espiritismo não tem fim o estudo. Uma das coisas que a gente deve tentar querer saber é comprovar o que a gente mesmo acredita, né? E comprovar o que a gente mesmo acredita é tentar buscar aquilo, comprovar aquilo que está na nossa fé. E uma das coisas é querer ver espíritos. Querer ver espírito. Ter esse desejo, essa vontade de que não seja uma coisa de alucinação, de fantasia, de devaneio, que a gente possa ter uma prova ou uma percepção contundente da existência do mundo espiritual. Mas nós ainda muitos de nós temos medo de ver espírito. E isso aí é complicado. Porque a gente não tem medo, né? Conforme se diz medo agora, né? À luz do dia, estão no centro, todo mundo junto. Mas você ficar sozinho no local da noite, no meio do mato, perto de um cemitério, e começar a ouvir vozes, você sai correndo. A gente não tem o preparo, né? Para poder ficar ainda livre para isso, né? Mas seria muito interessante a gente ter essa comprovação. A primeira delas. Depois, na sequência, a reencarnação. Depois, na sequência, ou junto com essa primeira, a comunicabilidade, né? E é o processo da evolução, que é uma das bases também, né? Vamos nos lembrar que a gente tem nós temos um corpo espiritual que tem uma certa, porque nós não sabemos definir plenamente, um certo magnetismo, vamos dizer assim. E esse magnetismo é atrator, ele atrai, ele é um imã que atrai condições. Então significa o quê? Que o meio que nós estamos, vamos pensar nisso, o meio que nós estamos, a família que nós estamos, o país que nós estamos, a situação que nós estamos, tem a nossa participação. O que nós somos, em essência, tem um certo magnetismo que atrai essas coisas, nos atrai para um determinado meio. A gente não chega ali de alegre. O que você veio fazer aqui? O que você está fazendo aqui? Isso aqui não é o seu lugar. Não, aqui é o seu lugar. É o seu lugar pelo seguinte, tem a ver com você. Esse seu magnetismo te trouxe até aqui. É assim? Talvez. Nós não sabemos toda a verdade. Nós temos flashes, pedacinhos de informação do plano espiritual. E as informações que nós temos, via de regra, são aquelas que estão mais alicerçadas dentro das entidades mais esclarecidas. Então, como a maioria de nós é meio inconsciente, a gente não sabe direito como é que a gente está no mundo espiritual. A gente não tem plena noção de como é o mundo espiritual, que precisa ainda ser delineado, mapeado, para que a gente possa entendê-lo. Aqui a gente sabe que tem Caçapava, São José, Taubaté, Jacareí, vai para São Paulo. Você tem um mapa do Vale, um mapa do Brasil, um mapa das Américas, um mapa da Europa. Como é que é o mapa do mundo espiritual? É difícil para a gente saber. Então, a nossa participação é contundente. Agora, quando a gente fala que a nossa participação é contundente,
Alguém pode se sentir culpado. Então é eu que sou culpado de estar nesse meio, nessa situação que estou. Não, você não é culpado, pelo amor de Deus. Outra das coisas que existe no nosso campo de espírita é a gente jogar tudo pro passado. Querer saber, eu tô sofrendo porque eu fiz alguma coisa errada. E nós não temos essa informação. Não tudo indica que é mais ou menos assim. A gente fala mais ou menos porque a gente não sabe ao certo. O que a gente sabe? Se a pessoa não está bem, se a pessoa não está bem, não tem que se culpar. Nós, do farol, vamos falar assim. Ou aqueles que têm aquela vocação mais fraterna, solidária, empática, caridosa, estão para ajudar, para socorrer, para dar uma mãozinha, para ajudar a levar a cruz. Não interessa o que a pessoa fez. Não interessa se a pessoa é culpada. Não nos interessa isso mesmo. Aliás, a sabedoria cósmica já nos deu esquecimento sobre o passado exatamente para a gente parar de pensar no passado inutilmente. Só se for de alguma forma frutífera, e daí nós seremos alertados por vias as mais diversas que o plano espiritual tem como recurso. Então, se você está triste, está mal, está desavisado, está desesperançado e está nos ouvindo, fica aqui o convite, né? Busca ajuda. Primeiro passo, né? Não se culpe, segundo passo. E quando puder, procura o farol. Vamos ver se a gente consegue te fortalecer, te ajudar. Não somos nada sozinhos, mas somos um grupo de pessoas que se associa à espiritualidade amiga para ajudar. E nós então temos que fazer o quê? A gente tem que se ajudar. Ajuda-te e o céu te ajudará. Essa frase é batida, né, como se diz, né, mas é muito bonita. Ajuda-te e o céu te ajudará. Não deixa a tristeza, a amargura, o descontentamento, o pessimismo, né, tomar conta. Vamos procurar ajuda mesmo. Vamos ver o que a gente pode fazer. A maioria de nós, muitos de nós viemos à doutrina dos espíritos pela dor, pelas crises existenciais, pelos problemas, pelas dificuldades, pelas ansiedades. A gente às vezes não tinha uma resposta, procurava na doutrina e encontra a solução. Encontra a resposta. Porque há certas respostas que são dadas alhures, mas que não nos atendem. Num determinado patamar, não é nível superior em relação a ninguém, não é isso não. Tem muito ateu que sabe, está muito à frente de espírita. O que acontece é que se não encaixa na nossa concepção de vida, e o espiritismo às vezes encaixa em muitas concepções de vida, mas a pessoa às vezes não sabe, então procura ajuda. A gente fala que existe, né? Sempre a gente está amparado. A gente sempre está amparado, sim. Existe, segundo diz, um anjo da guarda. Só que vamos imaginar um ser elevado, né? Ficar colado a um ser encarnado. Um anjo da guarda colado à pessoa. Parece que os anjos da guarda eles têm uma obrigação assim bem acentuada em relação às crianças, né? Mas em relação ao adulto. Adulto que às vezes está fazendo é um cultor de ações nefastas, egoístas, indiferentes, maliciosas. Ações assim não muito éticas. Vai ficar acompanhando passo a passo o mentor espiritual? Tem lógica isso? Tem sentido isso? Tem um livro, deixa eu ver se eu acho esse livro aqui, vou ler se vocês permitem, né? Ó, vou ler um pedaço de um livro aqui, tá? A ideia de um ente divinizado e perfeito, invariavelmente ao nosso lado, ao dispor de nossos caprichos e ao sabor das nossas dívidas, não concorda com a justiça. Aí ele me faz uma comparação, que governo terrestre destacaria um de seus ministros mais sábios e especializados na garantia do bem de todos para colar-se indefinidamente ao destino de um só homem. Então o espírito superior vai se preocupar só comigo e eu fazendo coisa errada. Voluntariamente, deliberadamente. Quase sempre renitente, cultor de complicados enigmas, é necessitado por isso mesmo de severas lições. Porque haveria de obrigar-se um arcanjo a descer da luz eterna para seguir passo a passo um homem egoísta ou preguiçoso. Tudo exige lógica e bom senso. Então quer dizer, mas a gente sempre tem amparo.
Todos nós temos amparo. Aí o cidadão desse livro aqui fala, o sol está com o verme. Ele fala verme porque é o ser, né, que está ali naquelas entranhas minúsculas, né? O sol está com o verme amparando na furna. Milhões e milhões de quilômetros. Sem que o verme esteja com o sol. Então significa o quê? Que nós temos amparo, mas nós nem sabemos às vezes, e às vezes os nossos mentores são obrigados a ficar um pouco afastados. Sabe, você não tem jeito, meu filho, como é que fica? Aí eu vou acabando mudando de amparador automaticamente. O amparador vai ser um desamparador, porque é o que eu estou querendo, me desamparar, de andar de qualquer jeito. Então quer dizer, a teoria dos anjos de guarda, ela existe, mas ainda aí a gente tem que ter esse contato e saber perfeitamente que nós estamos buscando uma realização mais precisa. Todos nós temos então protetores. Por quê? Porque a nossa família é muito maior do que aquela que nós pensamos. Temos os nossos parentes desencarnados. Mamãe que está no mundo espiritual nos vê ainda como criança, porque se não nos vê ou qualquer coisa, viu a gente nascer ali pequenininho, não tem como você se desfazer, esquecer. E outros mais. Então existe sempre amparadores, todos têm assistência, todos. E a gente dá como exemplo a assistência maternal, a mãe, né? Aliás, filhos, todos nós, os filhos, sigam os conselhos de mãe. Conselho de mãe é aviso de Deus. É assim que se diz? Não, muito embora a gente, né? A gente tem que valorizar a nossa existência e valorizar a nossa rotina, o nosso dia a dia. São coisas que a doutrina dos espíritos vai nos ensinar. A beleza dos dias, a beleza das estações, as belezas dos instantes, mesmo que a gente esteja tristinho, hein? Vamos procurar ter alegria. Vamos procurar entender isso. Alegria em todos os aspectos, tudo é bonito. Não tem lá, bate outra vez com esperança o meu coração, pois já vai terminando o verão, enfim. Está terminando o verão, está começando primavera, verão, outono, inverno, primavera, verão. Tudo é bonito, tudo é lindo, tudo é adequado. Você gosta do que você tem uma predileção. Mas a vida é bonita, é bela. E a existência que nós temos aqui é melhor do que no mundo espiritual, que nós estamos esquecidos. A gente tem que lembrar isso sempre. A vida é um presente. A gente tem que manter o respeito. A rotina é uma bênção. Hoje está igual ontem, anteontem e tal. É uma maravilha. O que a gente não pode é nós sermos rotineiros. Poxa vida, eu moro numa cidade praiana, estou cansado de ver o mar. Por quê? Estou cansado de ver a Serra Mantiqueira lá. Para quê? Por que você está cansado? Cansado de ver o céu, cansado de ver as estrelas, cansado de ver a lua, cansado de ver as pessoas com as quais você convive? Não. E o afeto, e o respeito? A doutrina vai nos ensinar pelo menos a educação, o respeito e a compreensão. O casal tem que ter alguma coisa que seja de uma afinidade assim, respeitosa, fraterna. Tá certo que de perto ninguém é santo, né? A pessoa vai conhecendo mais, vai vendo os defeitos que a gente tem, que todos nós temos. Mas a gente tem que ter respeito, carinho sempre. Não é que nem aquele casal que tá lá na praça, lá, né? Já viu, né? Todo mundo sabe, né? Tá na praça o casal, ele e ela sentadinho na pracinha, os dois juntos. Daí a lua tá no céu assim à noite, né? E de repente a lua se esconde atrás de uma nuvem. Ela olha para o céu e diz, nossa, a lua se escondeu atrás das nuvens. Ele vira para ela e fala, não é que ela se escondeu, minha querida. A lua sentiu ciúme da sua beleza e se ocultou. Ela não suportou estar diante de tanta beleza que você encerra. Bonito, né? Passa um tempo, o casal lá, depois de um certo tempo, está na mesma praça, mais ou menos, no mesmo lugar. Ele sentado aqui, ela já mais distante, não está tão pertinho. A lua se esconde atrás de uma nuvem e ela pergunta, nossa, já fala de um jeito meio áspero. Nossa, a lua só se escondeu atrás da nuvem. Ele já responde, você não está vendo que vai chover? Ou você trouxe o guarda-chuva, pelo menos? Olha só. Então é uma diferença, né? Então o que acontece? O respeito, o afeto, ser mais suave, tom de voz. Tem casal que briga. Um exemplo, tá? A doutrina vai sempre... Casal briga. Os filhos são espectadores do cenário teatral caseiro de brigas. E as brigas têm dois obsessores, um de cada lado. Querendo que tenha briga.
Porque eles se alimentam da briga, a energia da briga. E a pobre da criança cresce vendo aquilo. E depois? Depois os problemas, né? Os traumas aí, etc. Que alguns conseguem vencer, outros não. O Espiritismo explica tudo, vem do passado, tudo está explicado, está tudo certinho. Para saber que explica tudo, a gente tem que estudar muito. Muito. Para a gente saber. Porque tem muito achismo. Por isso que tem muito espírita que às vezes se precipita, porque tem pouco estudo. E tudo pra gente, a pessoa tá assim, é o passado, é o seu karma, é isso, aquilo, isso aí deve ter feito alguma coisa na outra vida por causa disso. Ixi, como que a gente vai saber disso? Como que a gente vai saber que é coisa de outra vida, que não é alguma coisa do momento, que não é uma ocorrência de agora? Como que a gente vai saber? Vamos falar o seguinte, às vezes falta dificuldades, né? A gente vê, tem pessoas más que passam uma vida maravilhosa. Se a pessoa é má, se a pessoa é um político, é um ditador, ou é alguém que causa malefícios, supostamente na vida anterior foi pior. Porque há uma certa evolução no andamento dos séculos aí, a gente deve ser melhor do que foi há 100 anos atrás. Se hoje eu sou mal, é porque há 100 anos atrás eu era pior. E como que eu renasci em bem-estar? A gente lembra, por exemplo, que na Alemanha nazista, já falamos isso, os nazistas e as nazistas, que tinha mulheres nazistas também, né? Que tomavam conta, às vezes, de prisioneiros e prisioneiras. Os nazistas eram belos. Eram homens formosos, pessoas, mulheres. Se consideravam até superior. Eram pessoas de porte. Muitos tinham uma vida e tiveram vidas boas e foram desencarnar por idade, em segurança até, que refugiaram para determinados lugares. Ora, se eles tinham nessa vida toda essa facilidade de não ter tantos problemas, certamente em vidas anteriores eram piores. Então, quando a gente fala é ação, reação, a gente tem que analisar mais fundo. É óbvio que a gente colhe o que planta cedo ou tarde, mas não é às vezes tão imediato. Tem interrogações aí a serem feitas. Porque há muitas pessoas que cometem o mal e têm uma vida tranquila. E há o contrário, santos que padecem. Pessoas de bem que padecem. Claro que tem explicação, é só pra gente jogar ideia. E a mesma coisa acontece, a gente já falou, a gente lembra. Não tem como. Nós temos aqui, às vezes aparece aqui um passarinho. É um pardalzinho, que parece. Ele não sei o que aconteceu, que ele vem na janela, fica, e a gente deixa um alpiste lá, algumas coisas, ele sempre vem aqui. Ele só tem uma perninha. Então na natureza existem também algumas coisas que traduzem um sofrimento. Por quê? O que esse passarinho fez? Aí a gente vai explicar a encarnação anterior dele. Já falamos, né? A gente lembra? Tem cachorrinho que vive melhor que nós. Lógico, conforto, tudo de bom. E tem cachorrinho virando lata de lixo na rua aí para se alimentar. O cachorrinho que está virando lata de lixo aí vai ver que ele fez alguma coisa no passado, né? Não é assim. Então, quer dizer, existem várias questões que nós precisamos aprofundar. Muito embora a gente saiba que é preciso o princípio de ação e reação, princípio kármico, mas nós temos que nos aprofundar no estudo. É como Deus, sabemos que existe, mas não entendemos. Não dá para nossa mente entender. Então isso são princípios espíritas que a gente tem que analisar. Até um livro, página 208 aqui, deixa eu ver. A carne, a encarnação, né? A encarnação, olha aqui, ó. Deixa eu ver. É página 208 mesmo, gente? Desculpa aí, viu? Aqui.
A permanência no campo físico funciona como recurso de eliminação de ferida que trazemos ou trazia nos delicados tecidos da alma. Feridas que se trazem no delicado tecido da alma é eliminada no corpo físico. Doenças, né? A carne, em muitos casos, é assim como um filtro que retém as impurezas do corpo espiritual, liberando-a de certos males nela adquiridos. Só tem uma coisa que tem que atentar aqui. Então a carne, ela retém as impurezas, quer dizer, passa para o corpo físico as impurezas do corpo espiritual e gera doença no corpo físico, né? É um filtro que a carne... Só que olha como ele diz, a carne em muitos casos. Ele não está falando em todos os casos. Em muitos casos. Então quer dizer, há exceções. E as exceções ficam por conta da nossa pesquisa. E quem está falando isso, tanto quanto o texto que eu li anteriormente, é o nosso amigo André Luiz. Entre a Terra e o Céu. Na inquestionável e indiscutível psicografia de Chico Xavier. Então, às vezes existe. Nós temos o quê? Casos em que é imediato o ressarcimento, que são os casos de mutilação. A gente vai ver isso depois, mais pra frente. Porque daí o efeito é imediato. Se eu faço uma lesão no meu corpo, aí o efeito é imediato. Na reencarnação seguinte, eu ainda já estou com o organismo lesado. Se eu me asfixiei de alguma forma, eu danifiquei o meu corpo espiritual. Então aí é imediato. Mas existem também os efeitos remotos, imediatos. O que acontece? Talvez não houve ainda remorso. Não houve arrependimento. É por isso que a gente fala, por exemplo, do nascimento, por exemplo, no caso citado dos nossos, Deus os abençoe, os nazistas lá, que nasceram com todas as regalias físicas e sociais e que devem ter sido pior em vida anterior e que não tinha nenhum sinal de resgate nessa vida. Continuaram fazendo mais mal ainda. Ah, mas seguiu um princípio ideológico. Não, havia um mal, muitas vezes, deliberado, além das ordens. Então, talvez não houve o quê? Remorso. Quando há reajustes, tanto de situação, meio familiar, condição de vida, dificuldade, ambiente adverso que dificulta, é porque é uma lição que se faz necessária. E muitas dessas vezes, é porque trazemos conosco marcas no coração. Isto significa o quê? Tivemos algumas atitudes que, se tiver só aqui, continua, faz de novo, repete. Em outra vida vai repetir. E a sabedoria cósmica, é necessário que haja escândalo, mas ai daquele porque o escândalo vem. Significa o quê? Que existe um grupo de pessoas que às vezes precisam dos efeitos daqueles que são maus. Vai entender? Agora, isso porque está aqui. Eu fiz, mas não saiu daqui. Faço de novo. Estou um pouco preocupado. Ofendo de novo. Para quê? Para que respeitar as pessoas? E vai por aí. Agora, quando cai aqui no coração, aí começa uma reflexão mais profunda. Aí começa o quê? Solidariedade, entendimento, compaixão. Aí começa a ter o quê? Um ressarcimento. E é bom quando chega nisso. Porque quanto mais demora para que chegue aqui, mais complicada vai ser a nossa trajetória. Por isso que a gente tem que ter calma, né? Ninguém é mais que ninguém. Às vezes o indivíduo é lá, a autoridade máxima lá, se acha o máximo, tudo bem. Pobre infeliz às vezes, que às vezes um singelo, um simples, o mais humílimo de todos, está bem à frente dele. É isso, né? Agora, e também existe o fato de que nas regiões do astral existem muitas entidades no astral inferior que dominam a energia. São verdadeiros guias, líderes espirituais das trevas. Existem.
que vão patrocinar as ocorrências terrenas relacionadas a danos sociais, malefícios, crimes, ações hediondas. Porque nós ainda estamos num planeta cujo habitante, que somos nós, ainda estamos deficitários moralmente. E a soma das nossas energias estipula uma psicosfera não muito saudável, não muito positiva. Somos bilhões de criaturas na face da Terra emitindo vibrações, pensamentos cotidianamente que se somam aos pensamentos das entidades espirituais. São pensamentos geralmente desavisados, egoístas, nós. Então o astral também é complexo. O plano espiritual é complexo. O astral inferior. A gente tem contato com ele diariamente, mas a gente não lembra, a gente é confuso. A gente não lembra dos nossos sonhos, que são contatos com a espiritualidade. Mas é uma maravilha de Freud, de Jung e outros mais aí que falavam dos sonhos, da nossa psique e tudo mais. Mas eles... Foi muito bom decifrado, diagnosticado, esquematizado, destrinchar a alma humana. Mas faltou também a alternativa coerente da existência do espírito. E nós saímos do corpo. E quando nós saímos do corpo, nós sonhamos, mas nós não nos lembramos. E os nossos sonhos às vezes são confusos. Porque parece que a gente vai sendo levado, circunstante. Depois você sonha que quando a gente lembra, todo negócio absurdo, sem sentido, sem pé nem cabeça. Você sonha umas coisas estranhas. Você não tem a lucidez suficiente de, durante o sonho, saber isso é um sonho, não. Agora eu estou lúcido. Estou fora do meu corpo, estou lúcido. Estou vendo esse ambiente aqui, é o mundo espiritual. Poucas vezes a gente consegue isso, mas não é impossível. Se uma vez a gente conseguir em 1000 tentativas, você já está comprovada a realidade do mundo espiritual. É muito difícil, mas acontece. Então é por isso que a gente tem no sonho, a gente vai sonhando. Por isso que existe então, inclusive, espíritos que não sabem que morreram. Como quando a gente está sonhando, a gente não sabe que está sonhando. Por isso que está ali. Você esquece que você tem horário para levantar, que você tem um CPF, um RG, um endereço, um local de trabalho para onde você tem que ir. Você esquece. Você fica naquela... Então o espírito que desencarna às vezes não sabe que morreu por isso também. E existem aqueles que são obsessores inconscientes. Por isso mesmo. Porque ele está numa ideia fixa. E só de se aproximar da gente com afinidade, ou até mesmo porque uma ideia fixa de alguma coisa que aconteceu lá atrás, que a gente foi participante, ele pensa no assunto, já está projetando sobre as personagens do assunto vibrações negativas. Às vezes não tem nem consciência da gente propriamente, mas ele está pensando numa situação lá de 1700, de 1800, de 1900, em que a gente participou igualmente como sendo que danificou, que prejudicou, que atrapalhou a vida dele, que gerou um grande desgaste. Ele está só pensando naquilo. E nós já somos outros. Somos outro. E ele, no pensar naquilo, atinge aquela personagem daquilo que é nós. E tem aquela obsessão inconsciente. As dificuldades que a gente tem. Então é complexo. E existem as obsessões conscientes. Aí é mais até complicado, que é a entidade saber que está prejudicando, está levando ao abismo, ao desequilíbrio. Isso aqui não é com isso principalmente que a gente tem que tomar mais cautela. Então, por isso que se fala que viver a gente se esforça. Contentamento, disposição, alegria, ânimo, ideal, projeto. Não precisa ser ideal, extraordinário. Fazer o que gosta. Tentar de vez em quando fazer o que gosta. Procurarmos nos instruirmos, né? Buscar livros, leituras, assistir bons filmes, caminhar, andar, respirar puro, ver as coisas, olhar a natureza, ser mais solidário, mais sereno, mais calmo, para que os espíritos não fiquem perguntando lá, conforme a gente já falou, né? Já se falou.
Tem vida antes da morte? Tem vida depois da morte. Agora, tem vida antes da morte? Às vezes antes da morte não tem vida. A gente está morto-vivo por aí. Está apagado. Não pode. Então a evolução aí dos nossos amigos críticos do espiritismo, que falam que mediunidade é coisa da cabeça da pessoa, que não existe, que tem a telepatia que está confirmada, que é de mente para mente, então o médium pensa é dele mesmo, que está tudo isso é possível. Exatamente os estudos novos da parapsicologia, os estudos da neurologia, os estudos de todas as psiquiatria, psicologia, todas essas coisas maravilhosas, esses estudos deveriam, ao contrário de barrar, obstruir os ensinamentos ou os princípios espíritas, pesquisá-los. Assim como é possível o animismo do médium, a possibilidade de achar que aquilo é fantasia do médium, mas existe também a possibilidade de ser realidade. Então a gente está no mundo espiritual todos os dias quando dorme, mas a gente não tem consciência, não tem noção. Isso acontece inclusive com os nossos amigos que criticam os princípios espíritas. Então se a gente esquecer o espiritismo, se esquecesse o espiritismo totalmente, cedo ou tarde descobriríamos as leis da natureza. Então aquilo que está nas leis da natureza é inquestionável, irretorquível, não tem como. E se o espiritismo for verdadeiro, está nas leis da natureza. Agora tem que pesquisar. Tem que pesquisar. As religiões fizeram muito mal para o mundo e nós falamos o fato. E também não estamos criticando ninguém, porque nós estávamos lá. Nós estávamos lá. Inquisição, perseguição, guerra, tudo isso aconteceu. Jesus esteve entre nós, a gente já falou isso, Jesus esteve entre nós e realizou curas, milagres. Quando Jesus se foi, se estipulou como sendo Jesus o top, o máximo. Durante o período da Idade Média, por exemplo, do período que se seguiu antes de Jesus até chegar à Idade Média, principalmente a Idade Média, que foi um pouco obscura, né? Tinha que seguir Jesus, acreditar em Jesus, mas ninguém poderia tentar fazer o que ele fez. Se você dissesse que estava vendo espírito, se você dissesse que podia curar alguém, que você podia tentar passar alguma energia para alguém, você era considerado bruxo e fogueira, preso, calabouço. Com isso obstruiu o crescimento, a evolução. Nós ficamos travados no tempo em termos de desenvolvimento mediúnico, parapsíquico, paranormal. Porque ficou proibido. Ficou como sendo coisa demoníaca. Proibindo quem queria, ou devia, ou podia exatamente seguir as pegadas de Jesus dentro dos ditames parapsíquicos, mediúnicos. E com isso travou. Até hoje a gente tem muitas coisas nesse sentido. Se o indivíduo é um cientista extraordinário, ele é um gênio. Ele é um gênio. Nossa, ganhou o prêmio Nobel, tem teorias, equações extraordinárias. Maravilha. Mas se o indivíduo tem mediunidade, é um parapsíquico, ele é um santo, vira santo. Sendo que, supostamente, pelas condições e percepções, e até pelo que Jesus falou, vós sois deuses, né? Que a gente sempre repete. É uma coisa insta na nossa capacidade. Mas a gente não instrui criança, não é lugar comum na nossa sociedade a gente falar de capacitação mediúnica, de percepção extrafísica. Quando alguém aparece que demonstra isso, é tido como santo, é tido como alguma coisa, sendo que não há necessidade propriamente de ter esse vínculo, é uma coisa nossa. Alguém pode pensar, nossa, mas isso aí não está certo falar assim. Não, a gente está querendo dizer que existe o quê? Uma potência em nós, uma capacitação no ser humano que é desenvolvida e que é capaz de realizar curas e até milagres que está em nós. Nós temos que descobrir, tem que desenvolver, tem que evoluir. É por aí. Então essa evolução que a gente vai buscando e que vamos chegar aí a uma época que tudo está tudo na natureza, tudo para ser desvendado. Como se diz, na época do homem das cavernas já tinha aqui, há 5.000 anos,
já tinha aqui tudo que é necessário para a gente construir um avião a jato e um foguete. Porque isso tudo é material que se obteve a partir da natureza, das concepções, das análises das coisas. Só que nós não tínhamos naquela época condição para isso. Como não tinha 100 anos atrás. Mas todos os recursos necessários para que a gente fizesse isso já existiam na Terra. Então já existe uma porção de coisa aqui que nós temos que descobrir, desvendar. Elas já estão aqui. O mundo espiritual já está, a capacitação de percebê-lo já não temos. Mas o dia que tivermos, a gente vai saber que já estava aqui. Dá para entender, né? A gente tenta. Então o que acontece? Assim é a nossa doutrina dos espíritos. E a gente vai para o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Então a gente deve, por exemplo, saber que muitos vão. É muito triste. Nós ainda não estamos habituados a isso. E é preciso que saibamos, muitas vezes, como nos dirigir às pessoas que têm os seus entes queridos que partem. Né? A pessoa morreu, desencarnou. Comportamento espírita. Desencarnou, tinha 90 anos. Aí você chega pro filho, pro neto, nossa, desencarnou, mas também já estava com 90 anos, né? Não é assim. Pra pessoa, aquilo ali tem sentido, a pessoa conviveu, ela vai sentir saudade, ela vai sentir falta. Tem isso de dizer, ele já estava idoso. Não, que isso, a nossa colocação espírita não permite isso. Você perdeu, desencarnou alguém da sua família, deixa, a vida continua no mundo espiritual. Não é assim, é preferível o silêncio. A dor existe. As pessoas sentem. Quando a gente tinha aqui, aconteceu conosco, a gente já falou, né? A nossa filha, que durante 30 anos esteve conosco. E era especial, né? Graças a Deus, conosco. Então, quando ela partiu, havia insinuações, às vezes de alguém falar, mas ela era especial, né? Poxa vida, que consolo é esse? Nenhum. Especial não tinha nada de especial no sentido que se diz. É o filho. Então você quer sentir dor, você sente, você chora. Então o espírita não pode dar consolo que são desconsolos. Ouça a pessoa, dá o ombro. Poxa, que é difícil, né? Triste. Não ficar falando coisas que a gente nem tem comprovação direito, né? Então são coisas desse teor que a doutrina nos diz. Ou às vezes a pessoa está doente, mas ele já estava doente, né? Desencarnou, mas já estava doente. Poxa vida. Estava doente, mas era uma pessoa que eu amava, que eu queria estar aqui comigo, continuar aqui comigo. A gente não pode falar. Agora, na nossa conversa coletiva, a gente vai dizer. A doutrina dos espíritos tem que dizer. Poxa vida, ninguém morre. A vida prossegue. Vai ter a lei do reencontro. A lei do reencontro existe. É o corpo físico que se dissolve, né? O espírito sobrevive. O filhinho, a mamãe, o papai, o titio estão em algum lugar. Alguns no nosso meio. Não dá pra gente detectá-los. Ele está falando novidade. É outra matéria, é outra dimensão. Mas existe. A gente tem que ajudar as pessoas a carregar a própria cruz. E a cruz nunca é mais pesada do que a capacitação da pessoa de suportá-la. Isso significa dizer o seguinte: quando a gente entra na situação, a gente a vê de uma forma diferente. Aí você vê que suporta. A perspectiva te deixa atormentado. E você evita até de pensar. Meu Deus do céu, eu pensar em ficar... em perder um filho. Nem pensar. No momento que ocorre, você tem que sobreviver. Você vai ter forças. A
cruz que Deus coloca às nossas costas não é superior ao peso que podemos transportar. Aí você veste a camisa da situação. Ah, não quero ficar doente de jeito nenhum, não posso. A pessoa adoeceu, ela está envolta na situação. Não quero, Deus que me livre, participar de um confronto, de uma guerra, de jeito nenhum. Não, isso não vai acontecer, não pode acontecer. Muitos pensavam assim, convocados e foram para a guerra. Enquanto está lá no campo, na batalha, triste, lamentável, né? Tem que enfrentar a situação. E nesse enfrentamento é que existe o quê? Esse ditado que vale: a cruz não é superior às nossas forças. Gente, nós estamos no Setembro Amarelo, não é isso? Acho que é isso, né? Isso eu tenho alguma coisa aqui que eu teria... Não. No Setembro Amarelo, que surgiu lá nos Estados Unidos com... Não podemos falar muito, nem devemos, que esse assunto, lamentavelmente, é contagiante, né? Mas a origem está num menino lá que aos 16... Bom, um suicídio que aconteceu, né? Tem as informações na internet, né, gente? O que a gente quer dizer é o seguinte: é compreensível a angústia, a depressão, a tristeza, a amargura. É compreensível. Há pessoas que estão muito tristes, estão como que estranho no ninho, está sofrendo uma síndrome da incompatibilidade e acha que a alternativa é por fim a vida. A doutrina dos espíritos, e nesse mês que é sobre isso, muita gente está falando, né? A gente preza demais a questão de manutenção da vida e impedimento do suicídio. Todos sabemos que existe um livro, Memórias de um Suicida, que o espírito Camilo Castelo Branco inspirou a nossa venerável médium Ivone do Amaral Pereira a escrever, e que narra as condições pós-suicídio, o que é uma trágica, imediata consequência, imediata, né? É uma mutilação, alguma coisa terrível. Às vezes a pessoa não está bem, no fundo ela queria estar bem, não é possível, ela gostaria de estar bem. Tudo tem a ver com o exterior, o ambiente, o meio, né? O exterior não está de acordo com ela e ela traz para o seu interior essa incompatibilidade, gera dor da solidão e acha que às vezes a solução é por fim a vida. Às vezes a pessoa valoriza você, esperemos. Se alguém tiver com essas ideias, vamos tentar diluí-las. Buscar ajuda. Buscar ajuda. Psiquiatra, psicólogo, pastor, padre, centro espírita. A gente precisa ser ouvido às vezes. Você tem que falar com alguém. Você está valorizando demais o mundo exterior. E esse mundo exterior muitas vezes é cheio de maldade. Faz parte da nossa coabitação existencial aqui na Terra. E essa sua valorização do mundo exterior, você esquece de você, de valorizar você próprio. Vejamos que é difícil falar nisso, né? Problema que vem em você não existe. Quem vê problema na gente é as pessoas que têm problema. São as pessoas que têm problema. Se a pessoa... Você não está fazendo mal para ninguém. Se você é retraído, se você é gay, se você é tímido, se você é inseguro, medroso, problema seu. Ninguém tem nada com isso, ninguém tem que te criticar. Você tem que absorver a sua realidade e tentar melhorá-la, disponibilizar o seu melhor para buscar a vida e a alegria. Quem quer ser seu amigo vai te ajudar, os demais vão. Porque nossa sociedade, nós ouvimos pouco.
E a gente estigmatiza muitas coisas. Nossa, você é um homem desse tamanho, com um problema desse, isso vai passar. Às vezes a pessoa está aflita. Homem não chora. Por que não? Por que não? Às vezes a pessoa está com amarguras profundas, é compreensível. Então é necessário que saibamos ouvir mais. E o Farol deve ajudar nisso também. E as outras entidades que existem. Você sofreu bullying, alguma coisa? Deixa pra lá, amadurece a sua ideia, esquece isso. Mais infeliz é quem comete a ação. Vai ajudar os outros que também passam por isso. Tentar aliviá-las, né? Aliás, até Jesus, né? Por aí a gente vê, né? Por isso que tem alguns até podem argumentar dessa forma, né? Vamos dizer que não dá. Meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo, mas ele ditou regras de comportamento para encontrar a paz neste mundo, não no outro. Porque o outro é consequência desse. Então ele ditou regras para que nós encontremos a paz aqui agora, nesse mundo. Qualquer gesto que a gente faz em querer se lesionar, não vamos mencionar exemplos, mas vamos supor que você fez alguma coisa e fica sequela no corpo. Vamos supor que você tente alguma coisa e não morra. Puxa, eu tentei de uma forma X o suicídio e sobrevivi. Você vai ficar com sequela. Vai ficar com alguma coisa no seu corpo. Não tem como. Você lesou. É exatamente o que acontece. Você não morre. Se você morrer de verdade no corpo físico, você não morre. Vai prosseguir a vida. Vai continuar. E nessa continuidade você vai estar lesado, vai estar deteriorado, vai estar danificado. No grau de compatibilidade, no grau de intensidade do gesto cometido. Mas sempre com dor. Não tem alívio. Mas porque você não consegue ser, você não permite, você não tem condição de receber alívio, porque você vai estar atormentado, gritando, berrando, chorando, urrando, desesperado. Como que alguém vai te ajudar? Fica difícil. Ah, mas Deus não ajuda? Ajuda, há tempo, mas você vai ter que... As consequências. Quando a pessoa tenta se matar ou se suicida, ela, além de se destruir, ela mata alguém também, tá? A gente sempre lembra isso. Mata alguém. Tem alguém que te quer bem, tem alguém que não gostaria. Cada vez que isso acontece, é porque alguma coisa está errada na própria sociedade. E você mata alguém, porque existe até grupo de apoio a familiares que perderam pessoas no suicídio. Mães inconsoláveis, irmãos, amigos, conhecidos, pessoas que ficam inconsoláveis por causa do gesto que a pessoa cometeu. Então, além dela morrer e não morrer, porque a vida continua, ela mata, entre aspas, pessoas que ficam apavoradas, aborrecidas, tristes, lamentando. Existe no Brasil o CVV, que é uma ligação gratuita no 188, que são voluntários, que quando surgiu até tinha uma certa dificuldade em implantar, porque é pessoas leigas, não tem curso, não tem nada. Então eles tinham medo de implantar uma coisa que precisava de ser uma prevenção ao suicídio e que deveria ser um especialista, um psiquiatra, um médico, né? Mas usaram pessoas comuns e conseguiram inúmeros resultados positivos e benéficos. Porque a única coisa, ou muitas coisas, mas o principal é ouvir. Deixar a pessoa falar, a pessoa desabafar. Isso era feito por telefone. E muitas pessoas foram salvas e se tornaram voluntários a partir do recurso benéfico que conseguiram.
E embora muitos não devamos estar falando, mas o CVV é oriundo, é originário da doutrina espírita, embora os seus fundadores, entre eles Jacques Conchon, que nós tivemos a honra de recebê-lo aqui quando tínhamos um centro aqui em Caçapava, ele já desencarnou, é um dos idealizadores do CVV. O Edgar Armon, esse está da nossa escola de aprendizes, da Aliança, e hoje é uma instituição nacional. Então, é a prevenção contra o suicídio. Então a gente tem que desenvolver isso, a caridade, saber ouvir, prestar atenção mais nas pessoas, para fazer uma sociedade mais amiga, mais humana, mais fraterna. Vamos tentar fazer isso. Não está íncito e já cicatrizado em nós. A gente ainda é muito... Nós ainda somos muito egoístas, ainda precisamos aprender muito. Mas essa é a teoria, conforme a gente diz, e vamos chegar até ela. Gente, vamos lá, as nossas vibrações, né? A gente se estende muitas vezes, desculpa, gente. A nossa querida amiga lá, Denise Canassa. Ô Cristiane Ramos, a Rua do Farol, lá do lado do Farol. Todos conhecemos a Denise. De vibrações, muitas vibrações, de saúde, de paz, de harmonia, de fortalecimento, alegria de viver, contentamento. Vamos que vamos, Denise. Forças. Vamos dinamizar essas células, corrente sanguínea, o sangue fluindo tranquilo pelas veias circulatórias aí, né? Circulatórias do corpo. Vamos ficar bem. A Ana Paula Lima Danger. Ana Paula, tá grávida de gêmeas, no 4º mês, e está internada. Lá no Pro Matre Paulista, no quarto 412. Ana Paula, força para você, Ana Paula. Pedir aos amigos espirituais que a visitem lá no local. E fortaleça o seu marido Guilherme de Faria Danger. Ana Paula Lima Danger, Guilherme de Faria Danger, e as 2 crianças que estão em processo na gestação da nossa irmãzinha que está internada. Vibrações para todos os frequentadores, todos os trabalhadores do Farol, todos os nossos irmãos, amigos. A gente não vai mencionar nome, mas todos, por favor. Vibrações pelos que sofrem, pelos que estão nos hospitais, acamados, UTIs. Vibrações para onde existe a iminência de um suicídio. Detenhamos o gesto. Detenhamos o gesto. Teve uma senhora que ligou no CVV dizendo que ela agradecia muito, estava muito feliz. Por quê? Porque um dia ela ligou no CVV dizendo que queria se suicidar. Expôs o seu assunto, abandonou a ideia do suicídio. Anos depois ela ligou no CVV agradecendo. Ela estava com o netinho nas mãos. Não o teria tido se tivesse cometido o ato. Tem que viver. Ter paciência. Está doente, está com um problema. Espera. Pede. Pensamento no alto. Vibramos pelo Brasil. Oh, pátria amada. Por todos e por todos, para o mundo espiritual, para os nossos parentes, para os nossos conhecidos, por todas as pessoas, gente. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Que ecoe a prece de Jesus por toda a parte do astral e do mundo físico, indefinidamente, reverberando sobre as regiões do mundo essas palavras do Mestre Jesus. A vibração ainda para o meu neto João Vitor. Permitam. Obrigado, João Vitor. A todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois que vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Graças a Deus. Obrigado, gente. Muito obrigado. Muita paz nos corações. Obrigado, amigos.